Jeremias. Quantas coisas incríveis vamos aprender aqui, e já vamos para o verso 2 do capítulo 1 de Jeremias. Há menção de alguns nomes aqui que vão retratar quão importante seria a existência de Jeremias. E Deus sabia disso. Deus sabe que você é muito importante nesse contexto onde você vive. Deus sabe muito bem, você foi planejado por Ele. O dedo de Deus desenhou você desde o princípio. Você não é um erro. Você foi programado. Preste atenção nesse detalhe, hein? Olha aqui, gente. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Nomes, logo na abertura da história de Jeremias. Por quê? Esses nomes aqui, a maioria deles retratam dificuldade. A maioria deles retratam rebeldia. A começar por este aqui, o chamado Jeoaquim. Este rei Jeoaquim, ele teve um reinado de 11 anos. 11 anos e um verdadeiro desastre. O desastre acompanha a rebeldia. Rebeldes vão colher desastre. Não vale a pena se rebelar. Vale a pena se humilhar. Porque a bênção acompanha a humilhação. A bênção do perdão, a bênção do recomeço acompanha a humilhação. E Deus sabia muito bem que necessitaria de Jeremias nesse contexto. Jeremias nasceu em uma casa de pessoas tementes a Deus, lembram? Vimos isso no primeiro episódio. Pessoas tementes a Deus, pessoas que amavam a Deus. Mas Jeremias poderia ter sido como qualquer outro menino, adolescente, jovem, de sua época. Mas não. Havia um plano, havia um projeto. Verdade. Deus precisava de Jeremias com o jeitinho dele, com a personalidade dele. Deus desenhou tudo. Desde o início, a gente já vai ver isso. Mas só para a gente ter uma noção de como estavam as coisas, como a rebeldia fazia parte do dia a dia de tantos reis, de tantas autoridades, de tantas pessoas. E olha, eles haviam tido tantas experiências com Deus, não é verdade? Mas escolheram a rebeldia, escolheram os ídolos. Este rei Jeoaquim chegou ao ponto de, quando recebeu o rolo com a palavra de Deus, porque ele recebeu o rolo com a palavra de Deus. Ele recebeu a palavra de Deus escrita por Baruque, porque Baruque era um escriba, era um secretário que ajudava Jeremias. Eram tantos os recados de Deus que Jeremias não conseguia escrever sozinho. Ele precisava de Baruque para ajudá-lo. E então o rei Jeoaquim recebe lá no seu palácio, eu creio que no inverno, porque a lareira estava acesa, o braseiro estava aceso. Então era um dia frio, era uma noite fria e chegou lá o rolo com a palavra de Deus. Isto me causa calafrios aqui, me causa arrepios. A palavra de Deus chegou no palácio. O rolo chegou ao palácio. Deus estava falando. O rei Jeoaquim pede para lerem a palavra. Leia. E começam a ler. E quando alguém estava lendo uma coluna, 2 colunas, o rei disse: pare agora, traga uma faca. Mas por que uma faca? Traga uma faca. Corte esta parte. Cortaram. E o rei Jeoaquim diz: jogue no fogo, jogue na brasa. Eu não quero esta palavra de Jeremias. Jogue na brasa. Continue lendo. E continuam lendo.
E Joaquim de novo diz: me dê a faca, corte, jogue no fogo. Eu não quero esta palavra. Observe que rebeldia, que falta de humildade. Isso está na Bíblia de São Bruno, claro. Jeremias, capítulo 36. Eu vou adiantar um pouco para a gente falar alguma coisa sobre o projeto de Deus, o dedo de Deus com relação ao nascimento de Jeremias. Jeremias 36 e o verso 23 resume tudo o que estou falando. Ouça bem, ó. Assim que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei Joaquim teve coragem de cortar e ir jogando no braseiro as partes da palavra de Deus, até que tudo foi queimado. Pois nesse contexto, Jeremias estava fazendo o seu trabalho. Deus precisava de Jeremias. Então a gente chega no verso 4, que diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Jeremias, ouça bem, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta para as nações. Vocês estão vendo? Jeremias foi projetado pelo dedo de Deus. Antes da sua formação, Deus já sabia. Ilquias e a sua esposa teriam um bebê projetado por Deus. E Jeremias tenta escapar, mas não tem escape, não. Deus diz: Jeremias, eu escolhi você. Eu desenhei você com o meu dedo. Você não nasceu por acaso. Aliás, isso aqui mostra uma coisa: ninguém é um erro. Você que está me acompanhando agora não é um erro. Talvez você já ouviu de alguém: você é um erro, meu filho, você é um erro, minha filha. Talvez você já ouviu a mãe dizer, ou o pai: você nem foi planejado. Nós não planejamos você, você veio. Você veio para atrapalhar a nossa vida, você veio. Não, ninguém é um erro. Todos nós fomos planejados pelo dedo de Deus. O dedo de Deus planejou você. E estou aqui falando estas palavras hoje como um alerta. O dedo de Deus planejou você. O chamado de Jeremias foi planejado. Nós vamos falar amanhã sobre isso. Mas agora é momento de a gente dizer uma palavra de agradecimento a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra está aqui, esta história de Jeremias está aqui. Obrigado, Senhor, porque esta história nos mostra que tu nos escolhes. Essa história nos mostra, Senhor, que somos planejados por ti. Teu dedo nos desenhou, teu dedo nos planejou, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa esta querida, este querido que tem esta insegurança, que fica imaginando que não foi planejado, não foi desenhado por ti. Tira esse pensamento, porque tu nos planejou e tu nos amas tanto. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Que bom.